Hoje a gente vai falar do Punch Drunk Love, ou Embriagado de Amor, o quarto longa-metragem do Paul Thomas Anderson. E esse filme ele foi lançado em 2002 e no Brasil em 2003, em março. E o que chama atenção a ele, dentro da filmografia do Paul Thomas Anderson, é que se trata de um filme tematicamente fora da curva. E para isso ele vai chamar o Adam Sandler para ser o seu protagonista. Se trata, de fato, de um gênero que pode ser encaixado como comédia romântica, mas certamente não é tão simples quanto um filme de gênero. Eu acho que aí é que começa a grande autoria do Paul Thomas Anderson dentro dessa obra especificamente. Por quê? Porque apesar dele se tratar, e o próprio Paul Thomas Anderson relatá-lo como um filme de comédia romântica, ele tem todas as assinaturas chaves do diretor e, além disso, ele tenta também trazer alguns novos elementos, dando mais destaque a eles, em lugar de alguns outros que a gente também estava acostumado a ver nos outros filmes. Mas se trata de um filme, acho que talvez um dos mais experimentais do Paul Thomas Anderson, e que dá para perceber ali um diretor tentando conhecer um estilo novo, um estilo, uma nova forma fílmica dentro de um gênero, né? Eu acho que ele faz uma pesquisa muito minuciosa sobre não só o gênero enquanto um tipo de temática, mas o que está por trás desse gênero, o que faria esse gênero se mover. E para isso ele começa a contar a história do Barry Egan. O legal dessa história é que ele pegou o primeiro fio dessa história, surge de uma situação verídica, que é um fato de um cara nos Estados Unidos ter descoberto que existia uma falha de comunicação num anúncio de propaganda de um pudim, onde eles falavam que se você juntasse não sei quantos selos, você conseguiria milhagens, e ele descobre que juntando o preço do pudim é infinitamente mais barato do que você conseguir comprar as passagens e tudo mais. Uma promoção, né? É uma promoção, e compra 12 mil pudins e consegue milhagens para a vida. E esse fato é real, esse cara de fato existe, foi anunciado nos Estados Unidos. Porque se você comprasse, porque assim, a promoção é assim, cada produto que você comprar daquela linha, na embalagem você tem um cupom que você recorta e vale um determinado número de pontos para você ganhar milhagem grátis para voos de avião. E ele descobre que tem o produto mais barato é o pudim. Tem um segredo, que na verdade é um erro, né, do marketing, que tem um produto muito barato, que é o pudim, que é R$0,99, e que uma embalagem com 4 pudins vem com 4 cupons ao invés de um. Então com 0,25 centavos ele já conseguia acumular o cupom. Então sai a preço de banana mesmo a passagem de avião, né? A milhagem grátis. Né? E aí esse personagem surge desse fato do noticiário, né? Uma coisa bastante cotidiana. E ele compõe o Barry Egan, que é um empresário, uma empresa que é pouco definida dentro do filme, você não entende muito bem o que eles fazem, mas é um cara empresário. Ele tem uma empresa bem pequena, mas está trabalhando sempre, e a grande questão dele é que ele se sente muito oprimido. Ele é cercado por 7 irmãs, mulheres, que estão frequentemente numa distância que causa até claustrofobia para o personagem, de tamanho invasão que gera na vida dele, com uma pressão muito grande em cima dele, fazendo bullying com ele algumas vezes, e aquele personagem ele se vê numa situação angustiante. Ele é um cara extremamente angustiado, solitário, e a gente conhece ele. O primeiro plano do filme mostra ele tendo essa sacada do pudim, sozinho, num canto da tela, assim, ele está no canto esquerdo da tela, na mesa, e você começa a entender que aquele filme,
apesar dele ser uma comédia romântica, ele vai muito mais para linha sensorial, né? Você tem um estudo de cores muito grande, você vai ter um personagem que é bem esmiuçado para o seu espectador. Enfim, o Barry Egan, ele é o cara da comédia romântica, personagem central estereotipado, com uma série de questões que causariam comoção ao cômico mesmo. Mas daquilo ali não surge só a comédia. Surge também uma espécie de backlash, né? Um escape. Um retorno de chama. Um rebote, né? Um rebote que é uma violência. E o Paul Thomas Anderson, ele tenta exprimir essa violência que para ele, em algumas entrevistas ele afirma isso, tá em todas as comédias românticas. Em todas as comédias românticas você teria uma espécie de violência voltada contra o personagem, que seriam aqueles bullying que acontecem, uma coisa mais velada, né? Um certo escárnio contra o personagem vindo do mundo externo contra ele diretamente. E nesse filme seria uma espécie de reação natural de uma pessoa que sofre tanta pressão. Sem dúvida, esse quarto longa-metragem do Paul Thomas Anderson, de 2002, né, que foi lançado, Punch Drunk Love, Embriagados de Amor, ele continua, na verdade é um filme que continua de maneira bastante influente a investigação cinematográfica, a investigação filosófica do diretor. Não tem nenhuma ruptura em relação a Magnolia, ele está na mesma linha de inquietações e de pesquisa. A própria ideia do acaso, da contingência, né? Você tem, talvez a cena mais marcante disso seja quando um caminhão ele larga, né, a harmônica, né, aquele instrumento musical no meio da rua, sem nenhuma explicação. Logo depois tem um acidente de carro também, que não sabe de onde vem nem para onde vai, e não tem nenhuma função posterior ao acidente de carro, né? A harmônica ele furta ali do meio da rua, né, como uma coisa abandonada, mas o acidente de trânsito logo em seguida é simplesmente descartado dentro da linha narrativa. Então, portanto, ressoando, né, com todos esses non sequitur, todos esses acontecimentos aleatórios que se manifestam nos filmes anteriores, desde o primeiro filme. Mas também o encontro entre o Barry, o personagem do Adam Sandler, e a Lina, ele é um encontro contingente, né? Ele é um encontro que eles se cruzam, né, no filme, apresentado pela irmã, mas que se torna um encontro fatal, no sentido de eles absorverem esse encontro como destino deles. E, portanto, guiarem o próprio filme como uma linha de destino, uma linha fatal. E talvez a escolha do Adam Sandler seja muito precisa do ponto de vista do Thomas Anderson, para o que ele se pretende para essa investigação. Certamente não é uma escolha porque é uma, digamos assim, uma tentativa de fortalecer o marketing do filme, como o Tom Cruise também no filme anterior não foi por causa disso. O Tom Cruise realmente era um ator adequado àquele papel e ao que se pretendia, inclusive o fato dele ser uma estrela, e o Adam Sandler também é. No momento que o Paul Thomas Anderson resolve entrar em contato com o Adam Sandler, ele falou que, na verdade, ele estava saindo, né, já do Magnolia, e ele estava um pouco cansado daquela atmosfera, né, câncer, morte, e ele queria ir para o justo oposto, que seria os filmes que tirassem essa pressão do cotidiano, essa realidade excessiva, né, que exige tanto das pessoas, e ele queria algo que relaxasse, que fosse uma coisa leve. E ele queria uma comédia. Então ele vai ao Adam Sandler, que no momento estava já sendo Adam Sandler, né, um ator conhecidamente do gênero, e a grande dúvida dele, que até então tinha tido alguns problemas nesse sentido, era se ele era uma pessoa fácil de se trabalhar. Ele não queria ter um ator que fosse difícil de trabalhar, que fosse um cara que não levasse as coisas com um bom senso de humor. E ele pediu para conhecer o Adam Sandler antes,
e conversaram, e ele sentiu que ia ter essa facilidade para trabalhar com ele. E foi assim que nasceu essa parceria, né? Eles começaram a estudar para o filme. O Adam Sandler tinha, acho que, terminado de gravar O Paizão, que é um dos filmes até hoje mais falados dele, né? Acho que passa constantemente na sessão da tarde. E eu acho que o outro que estava também muito em voga era o Mr. Deeds, que eu não lembro agora a tradução. Mas aí você falou uma coisa que é interessante, dessa ideia da contingência. Porque quando a gente tem esse primeiro plano do filme, o filme começa, ele está tendo essa cena de falar, né, com a empresa, e é isso mesmo, promoção é assim mesmo, e você entende que ele já está dentro daquilo em algum nível, ele já está interessado nessa ideia, e aí ele interrompe, ele vai ver alguma coisa do lado de fora, e do momento que ele sai, ali já acontece a primeira coisa é o acidente, né, que é um acidente de carro que simplesmente acontece, ele está do lado de fora, ele vê aquilo meio... Essas coisas acontecem, como o Stanley fala no Magnolia. Mas aí é que está uma diferença entre o Magnolia, a Chuva de Sapos, desse momento da harmônica, por exemplo, é que no momento que a harmônica entra na cena, ele é o momento que ele conhece a personagem da Lena. E não, eu acho que isso não é bem ao acaso, assim, eu acho que ele tenta costurar isso como uma espécie de sinal. E aí eu acho que fica, se for comparar com o Magnolia, mais próximo, na verdade, dos números da profecia, do Êxodos, do que do ato em si, porque ele começa a ter uma relação com aquela harmônica que, quando ela aparece na frente dele, ele não sabe o que se trata, ele não sabe se aquilo é um piano, se é um piano miniatura, o que é aquilo, ele não sabe bem a palavra harmônica, ele não sabe o que aquilo significa. Ele tem um ímpeto de pegar aquilo e levar para o escritório dele, e ele não tem uma noção do assim, o que vai fazer, se vai ligar para alguém para saber de quem é. Ele fica um tempo tentando estudar do que se trata aquele objeto. E eu acho que é o que acontece com a relação dele e da Lena, porque eles se esbarram, não é o acaso. A irmã dele já conhecia a personagem, antes dele saber que ela era amiga da irmã. Ela comenta em um momento do filme que já tinha se apaixonado por ele por uma foto que ela viu, ele com as irmãs. A gente não tem acesso a essa foto, mas aí nisso tudo ele também começa a estudar a personagem dela, a Lena. Ele começa a entender como é que ela funciona, o que ele tem que fazer, e qual é a dinâmica que eles vão ter a partir dali. Então eu acho que tanto a harmônica quanto a Lena são processos que acontecem em conjunto, porque do momento que ele entende o que é a harmônica, ele começa a entender qual é a relevância da Lena para ele na vida, que se apresenta como uma coisa muito forte, né? É para ele um grande estalo de afeto, que era o que desesperava o personagem. Ele tem abruptas reações violentas de surtar simplesmente. Ele não sabe o quão isso é normal, ele tem uma distância da realidade a ponto dele questionar se seria possível de todos serem assim, ou se é só ele, o que também apresenta uma grande solidão, né? Porque ele não tem a menor ideia do que seria o outro, a outra pessoa, como é que as pessoas reagem normalmente. Isso acho que mostra o quão sozinho ele realmente é, e todas as vezes que ele tenta pedir ajuda para alguém, aquilo acaba gerando mais desconforto e afasta mais ele, como é o caso de quando ele pede pro cunhado, né, apresentar um psicólogo. Ele fala, mas você também é médico, o cunhado é dentista. Ele, mas eu não conheço esse tipo de pessoa, não sei. Promete que vai guardar segredo, mas, no entanto, acaba contando para as irmãs que ele está procurando um psicólogo, e todo mundo começa a questionar, você tá maluco, é isso? E ele volta a ficar mais constrangido porque ele não queria isso, e aí tem um outro surto de violência. Enfim, eu acho que as coisas elas são próximas do Magnolia
mas com certas diferenciações, até porque o filme tem uma outra tonalidade. Eu acho que ele tenta levar para um outro lugar que tem mais a ver com o ritmo. Sim. Não, sim, ele é uma obra singular, ele vai desenvolver essa questão com outros procedimentos, tanto de cinema quanto com outros conceitos, inclusive. E o Adam Sandler, por que a meu ver, ele é preciso? Dentro da composição. Não tô nem pensando assim, o Adam Sandler era um bom ator para aquele roteiro, ou para trabalhar com o Thomas Anderson. Tô pensando assim, dentro do resultado final da obra, por que o Adam Sandler deu muito certo? Do meu ponto de vista, o Adam Sandler, ele é o Buster Keaton. Ele é um ator que consegue ter uma virtuose física, né? Eu vejo assim, mesmo o jeito desajeitado, o jeito duro, com aquele empacotado, com aquele terno, ele é um personagem que tem um movimento próprio, que é muito que o filme funciona, o filme ele trabalha muito deslocamento em relação ao realismo. Ele trabalha essa falta de jeito, tá tudo meio desajeitado, tá tudo meio assim deslocado. E o Adam Sandler, e isso não é fácil fazer, né? Isso é realmente um ator que tem uma capacidade corporal muito grande. Eu poderia citar aquela cena que ele se perdeu no prédio da Lina, né? Porque ele quer voltar para dar um beijo. Na verdade, a Lina interfona dizendo que quer dar um beijo. Ele volta, e aí ele não acha, e ele fica circulando. Tem várias corridas, e ele abre a porta, ele salta. Aquilo ali mostra realmente uma virtuose que o Buster Keaton talvez tenha sido... Não, até mesmo quando ele carrega a harmônica, né? Ele carrega completamente... Ele vai carregando aquele desajeitado. É um ator, é uma comédia, né? Um burlesco, um gênero burlesco, Adam Sandler, mas ao mesmo tempo que depende muito dos movimentos do corpo. E aí eu acho que realmente... E a própria violência. Ele é muito bom. E o outro ponto é o rosto. O Adam Sandler, ele, assim como o Buster Keaton, tem uma expressividade pequena no rosto. Ele não exterioriza muita coisa. Ele tem sempre aquele rosto meio bobão, assim, ou coisas muito extremas, né? Mas o rosto dele tem uma, digamos assim, uma pequena diversidade de recursos. E isso não é um defeito no Adam Sandler, né? As pessoas que ficam achando que o bom ator é aquele que externaliza todos os tipos de emoção, coisa nenhuma, né? Esse é um tipo de atuação, um tipo de escola de dramaturgia. O Actors Studio, no período clássico de Hollywood, no começo do século, acreditava nisso, né? Que o ator ele interiorizaria o mundo, interiorizaria uma gama de situações e conseguiria exteriorizá-las depois, né? A imagem e ação no rosto. Já o Adam Sandler é um rosto que é uma placa reflexiva, é uma espécie de rosto imobilizado, que o Buster Keaton também ele apresentava diferente do Chaplin. O Chaplin tem um rosto expressivo, ele tem toda uma nuance, uma delicadeza. O Keaton é um rosto, o homem, né? A máscara sem expressão. O homem que não sorri. O homem que não sorri. E o Adam Sandler tem esse rosto do Buster Keaton. E por que, a meu ver, ele funciona? Porque a investigação cinematográfica e filosófica do diretor nesse filme se dá a partir do espaço. Se dá numa composição do funcionamento do espaço. E essa pesquisa ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar o espaço realista nesse filme. Uhum. De uma maneira que não fazia nos filmes anteriores. Eu acho que a diferença, do meu ponto de vista, é a diferença entre um realismo que está dado, por exemplo, no Magnolia, pelo realismo da telenovela, que é um realismo dramático, um melodramático, né, um melodrama, que nada mais é do que um conjunto de ações que chega num clímax. E nesse clímax há um conflito entre dois personagens, ou entre passado e presente, ou entre o próprio personagem consigo mesmo, ou seja, sempre um conflito dramático que se extravasa. E na novela, especialmente no último episódio das novelas, e o Magnolia como se fosse o último episódio, ele exaspera esse conflito, e o Magnolia, todos eles são esses momentos catárticos e dramáticos e melodramáticos, né? Então o realismo da telenovela, ou o realismo da indústria do home video, né? Do videocassete, no caso do segundo filme, o filme o antepenúltimo, né? O penúltimo em relação ao Punch Drunk Love, que é o Boogie Nights, e nesse filme, a meu ver, ele caminha para um neorrealismo. E essa quebra do realismo, ela se dá numa meditação ao redor do espaço. E aí, a ausência de um rosto expressivo, de um rosto que seja capaz de externalizar uma pletora de emoções, leva a que esses afetos, essas expressões que estão muito condensadas no personagem principal, no Barry,
elas se transmitam para o espaço. Não só para o espaço físico, geométrico, mas para o espaço fílmico. Mas isso que você falou é bastante interessante porque é justamente a construção desse espaço fílmico, né? Que não é o espaço onde a cena acontece necessariamente, não é aquele cenário. Ele se refere muito mais ao universo onde aqueles personagens se encontram, que aí é muito também da perspectiva do próprio Barry, né? Na primeira cena a gente já tem a ideia de que é um filme que vai ser muito recortado pelas cores, né? O primeiro plano ele tá num terno totalmente azul, é um azul vivo, apesar de ser uma cor muito fria e fechada, é um azul quase neon. E a parede atrás dele é cortada por uma linha azul grossa, densa, que rasga o plano quase todo ao meio. E a partir disso, as cores começam a ser muito presentes e muito ditadas também pelo ritmo. E esse ritmo muito construído pela música incidental que é realizada pelo John Brion. E ele cria um ritmo desconjuntado, que tem muito a ver com esse corporal do personagem, né? Que é uma coisa que está seguindo um padrão e de repente esse padrão acelera ou desacelera, tudo muito repentino, tudo muito abrupto, que dá essa sensação de descompensamento, né, desse mundo, dessa realidade do Barry, né? Que uma hora tá falando as palavras com tranquilidade, um tom baixo, quase como se não quisesse causar aquilo, estivesse evitando ao máximo, e de repente aquilo sai do controle, ele é outra pessoa, muito diferente, muito mais ágil, de força descomunal, com quem você não esperava se deparar, né? E você tem um movimento do Hard Date até o Magnolia de multiplicar linhas narrativas, né? Uma pretensão grandiosa, uma ambição mesmo do Thomas Anderson. E parecia querer provar, né, que podia fazer um filme com muitos atores, com muitas linhas dramáticas, e conseguir que tudo isso funcionasse junto, né? Ter essa virtuose, né, griftiana de continuidade, ou seja, você ter uma montagem paralela, convergente, acelerada, e funcionar, e isso realmente ter uma unidade, imprimir uma unidade da composição, e que ele é muito bem sucedido, e talvez Magnolia seja a apoteose desse procedimento do Thomas Anderson. Já no Punch Drunk Love, você tem uma linha só, ao redor da qual as demais orbitam, que é a do Barry Egan. Na verdade, o filme todo não fica tendo montagens paralelas, muito inspiradas no Altman, né, nos filmes anteriores, nesse novo filme. Porém, em compensação, essa multiplicação, essa dispersão de linhas narrativas, as múltiplas temporalidades que são enrodilhadas no filme, nesse filme aparecem justamente por uma multiplicação de forças, uma multiplicação de elementos cinematográficos numa única linha. Ou seja, o espaço, né? O espaço ele se desconjunta, o espaço ele se desarticula. E aí isso se dá em muitas camadas. Não, e ele, aí falando um pouco dos cenários, né, o como os cenários vêm a contribuir nesse caso, ele é sempre um personagem quase sozinho, geralmente ele está sozinho nos planos, em espaços grandes, né, a tela te dá a entender que ainda existe um extracampo ainda maior do que aquilo, né? Quando ele está dentro do trabalho dele, que é um galpão, é um galpão com um teto elevadíssimo, o espaço é imenso para poucos objetos, a sala dele é abatulhada de coisas, mas fica num canto, assim, quase como se aquilo representasse muito o estado emocional, né, do personagem, que é um apanhado de sensações e transtornos e desconfortos, mas que fica enclausurado dentro de um espaço muito amplo, jogado. E repercute o próprio desconjuntamento do funcionamento capitalista. Uhum. Então você tem o mundo pós-industrial. O pós-industrial não é a abolição da indústria, assim como o industrial não foi a abolição da agricultura. O industrial foi a industrialização da agricultura. E o pós-industrial é a pós-industrialização da indústria.
Então, em vez de você ter uma grande fábrica, né, uma enorme corporação onde você tem toda a cadeia produtiva, toda a linha de montagem dentro dela, e todos os espaços super aproveitados, e aí você inverso, né? E você teria uma linha começo, meio e fim da matéria-prima até o produto final. Né? A mercadoria seria produzida de maneira linear, né? De maneira sucessiva dentro da mesma grande corporação. No mundo pós-industrial, estou falando pós-anos 70, você tem a clusterização, você explode essa cadeia produtiva e aí você tem uma nuvem de fornecedores, uma nuvem de corporações pequenas, de corporações de terceirizadas ou de empresas que fazem só um determinado componente dentro de uma racionalização de uma cadeia logística que se dá na forma de uma assembly ou de uma assemblagem. Ele nada mais é o quê? Do que um desses grãos da nuvem, ou seja, ele é um pequeno fornecedor, ele é dono de um escritório, né, de um galpão ali, onde ele fornece um produto, que é o limpador, que é o desentupidor de banheiro. E se você reparar naqueles planos iniciais, tem um plano que aparece a rua dele, onde tem outros galpões do lado, tem até uma oficina de carros que ainda vai consertar o carro. E aí tem um outro enquadramento, que é quando passa o caminhão, quase atropela ele, quando ele pega a harmônica, passa o caminhão. Ele olha para o caminhão e mostra transversalmente, na perpendicular da rua dele, uma avenida imensa, com dezenas, talvez centenas de outros desses fornecedores, desse cinturão, desse belt, né? E ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma noção de quem são essas pessoas, né? Nada, é desafetado. Exatamente, uma falta de relação. É uma miríade é uma desconexão, um desligamento, um deslocamento. É uma miríade de pequenos armazéns que você não sabe se estão ativados, não estão desativados. Não é exatamente um distrito industrial, um distrito pós-industrial, porque não tem uma lógica linear, tem uma lógica completamente de cluster, né? De clusterizada, como uma galáxia. E ele fala, olha, do telefone quando ele está falando com a trabalhadora do sexo do outro lado, que presta o serviço, uma espécie de meretrício por telefone, né? Não, vale a pena... A voz, ela prostitui a própria voz. Vale a pena que é uma parte do corpo. Esmiuçar esse... Sim, mas ela fala assim, como é que seu negócio está expandido? Eu estou diversificando, diversify. E ela, está... Porque justamente essa diversificação, essa, digamos assim, especialização num produto só, ele tinha um produto só. Era aquele desentupidor que não quebrava. É muito característica desse espaço do capitalismo contemporâneo que é completamente desconjuntado e que funciona graças a isso. O que vale a pena esmiuçar é que ele se vê nessa situação ligando para uma menina, né, de sex phone, e aí ele está outra vez, né, mostrando o personagem isolado, né, procurando afeto. Você vê que quando ele liga, eu senti muito uma aproximação do personagem do Philip Seymour Hoffman em Magnolia, né, que quando ele compra as revistas de Mulher Pelada, ele tenta dar uma floreada, meio que ir em outros assuntos antes de chegar no que interessa a ele. E o interessante dessa cena também é que quando seriam os finalmente, a gente não vê. A câmera ela se afasta do personagem como se fosse tão... Mas ela insinua que vai acontecer. Não, mas é para ser insinuado, é para você entender que aquele momento ali vai ser onde vai acontecer, mas o que o Paul Thomas Anderson mostra também seria uma certa pena do personagem. Então ele se afasta do personagem para ele ter aquele momento sozinho, porque seria uma forma meio ridícula, né, de que ele estaria se expondo tanto. Ele dá todas as informações da vida dele, do cartão de crédito, para uma pessoa desconhecida, na maior ingenuidade, única e exclusivamente por uma migalha de afeto que fosse, para ele poder ter esse contato ainda que de uma forma muito distante. E aí eu acho que isso... Tem uma personagem no Shortcuts, né, do Altman, que é uma profissional que faz a mesma coisa, aquela mãe. Sim, é a Lily Tomlin, eu acho. Mas eu acho que aí tem uma força muito grande, porque a partir dessa ligação ele passa a ser chantageado por essa empresa, pedindo quantias de dinheiro, uma extorsão. Senão iriam revelar que ele faz uso desse serviço para a namorada dele, que no momento ele não teria, ele estaria sendo colocado no lugar do pervertido. E essa câmera se afastar dele nesse momento é
já julgar esse personagem. É um momento assim, ele é ridículo, ele precisa disso para ter afeto, e ali tá a perversão. Então a câmera se afasta pro próprio espectador entender que aquilo está sendo julgado. Aquilo é para dar um tom de julgamento, e a partir do momento que ele é colocado a chantagem, todo o filme vai se desdobrar ao redor disso, e tem uma cena muito específica, depois de muitas indas e vindas, atos violentos contra ele, invasão da casa, acidente, que ele se revolta e ele descobre aonde fica o lugar da onde ele fazia, onde recebem as ligações, e ele vai até lá. Mas ele está numa fúria tão grande com o lugar, mas tão grande, aquilo se tornou uma coisa tão forte, que corporal. Também é uma loja de departamentos, num lugar muito parecido com o que ele trabalha. Mas o que eu vou destacar aqui é que ele tá segurando o telefone, que ele arrancou e veio junto com o fio. Ele viaja de um estado pro outro segurando o telefone. Sim, porque o telefone tá presente desde o início. A primeira cena ele tá no telefone. Sim, falando com mas os cupons. é justamente essa ênfase de que as pessoas estão interligadas por um fio, em relações não necessariamente positivas, porque ele também fala ao telefone com a Lena, que é um outro momento, né, que ele vai viajar só para vê-la. Com as irmãs. Com as irmãs. As irmãs insistentemente ligam para ele o tempo inteiro, interrompendo ele no trabalho de forma constrangedora pelo telefone. Mas essas relações que invadem a vida dele e causam um transtorno, que se dão por esse aparelho, e ele em algum momento não consegue mais sequer se descolar daquilo. Aquilo começa a fazer parte dele fisicamente. Sim, e tem outras estratégias, né? Essa que eu falei dos espaços desconectados, que vai ser o espaço desconectado do escritório, da própria sala dele, do galpão, daquele distrito, do bairro onde ele trabalha. Vai ser também o espaço desconectado da casa dele, que é toda fragmentada. Você nunca tem uma visão muito de conjunto, né? É tudo muito fragmentado, tudo muito desligado, né? Você não consegue ter uma visão de conjunto, você não consegue ter uma coesão orgânica. A família toda desconectada, ele é muito deslocado em relação à família, a ponto de quebrar um vidro lá na casa por não aguentar essa incompatibilidade dele, né, com o espaço. Então ele quebra o vidro, que é justamente o vidro que dá para fora, ele quebra a saída dele, né? Mas essa é uma estratégia. Mas isso que você falou também é muito importante. Tá, o que é interessante que você falou em relação a essa coisa da saída, né, é o exit. O Barry, ele quebra o vidro da casa como uma forma de sair daquele ambiente, e ao mesmo tempo ele não tem muito para onde sair, mas ele está sempre perto de portas. Tem uma cena que ele está no galpão que é muito boa. Depois dele ter falado com a Lina, ele está do lado de fora, ele fica ali parado na frente da porta um tempo. Quando ela some, ele volta num impulso rápido, assim, como se ele estivesse extremamente amedrontado de ter saído, de ter vivido aquela experiência. Então ele volta, ele recua e fica um tempo, alguns segundos parado ali, meio que em choque, né? Catatônico com aquela experiência. Mas quando ele está nessa busca que você também mencionou, de encontrar o apartamento dela para dar o beijo, ele passa por vários lugares, não consegue encontrar a saída, e quando ele finalmente encontra o apartamento dela, está depois de uma porta que está escrito saída. Então ele encontra uma saída. 3 saídas, né? Não, tem uma cena que ele corre e tem 3 exit. E a porta dela é a última depois do exit. O próprio prédio dela é um espaço desconectado. Mas então, essa saída eu acho que é uma alusão justamente à reconexão dele, a conexão dele com algo sim, harmônico em relação ao ritmo, caotizado, etc. E aí a relação dos dois se estabelecer, né? Que é o que fecha no beijo romântico, que é fundamental pro gênero. É o grande momento, né? Eles dão um beijo, músicas. E aí, quando eles se reencontram no Havaí, na viagem que ela tá fazendo a trabalho, e ele vai atrás dela só para estar com ela,
Tem um outro momento, né, que são as duas silhuetas que se encontram, eles se beijam e o tempo ali fica completamente outro, né? As pessoas passam muito rápido, depois as pessoas passam muito devagar, as pessoas somem. Tem toda essa desconexão com a realidade, mas uma conexão dele muito profunda daquela relação, que era o que ele busca o filme inteiro, né? Um afeto verdadeiro, puro. A passagem do realismo para o neorrealismo, que o Paul Thomas Anderson comete, né, no terceiro e quarto filme, ele envolve primeiro a quebra do realismo, isso significa a ruptura do realismo, e nós poderíamos usar um filósofo a partir do cinema, que é o filósofo francês, o Gilles Deleuze, e ele segue um pouco o André Bazin, o crítico dos anos 50, mas ele tem uma conceitualização um pouco diferente. E para o Deleuze, a passagem do realismo para o neorrealismo não é simplesmente que o neorrealismo vai filmar uma realidade social, vai estar preocupado com a pobreza, não tem nada a ver com conteúdo, com algum engajamento suposto do cinema. Na verdade, a questão toda está dentro da imagem, porque a imagem é o real, a imagem é o mundo se fez imagem. E para o Deleuze, essa ruptura, né, que vai quebrar o realismo, ela tem a ver com a ruptura dos vínculos sensórios motores, ou do esquema sensório-motor. Porque o cinema clássico, não só o cinema clássico americano, mas o soviético, o europeu, ele é um cinema que, no seu fundamento, está a ação. Ou seja, os dispositivos sensórios e motores, ou seja, os personagens percebem, se afetam e agem. E aí existe um ajuste da percepção com a ação. Então, e não importa qual gênero, pode ser comédia, pode ser horror, pode ser noir, pode ser western, faroeste, não importa. O que importa é que há uma continuidade da ação na qual o drama vai se encaminhado. Para superar obstáculos, para vencer inimigos, para realizar missões, para concluir determinadas ações que são cômicas, ou que são dramáticas, ou que são heróicas, épicas, enfim. A quebra do realismo significa o quê? O desajuste da percepção com a ação e o afrouxamento ou a distensão dos laços sensório-motores, de maneira que a imagem ela começa a ficar fluida, ela escoa, há uma deriva, uma errância, as ações não se resolvem, os personagens não têm objetivos claros, o mundo mesmo ele não tem uma conexão ordenada, ele não tem uma conexão de causa e efeito, as coisas começam a ser aleatórias. E eu acho que isso conversa muito com o uso dele das cores dentro do filme, né? É uma das estratégias. Mas eu acho que isso também dá para falar um pouco do título do filme, né? Esse Punch Drunk Love, e a tradução também, né? Dessa embriaguez, o embriagado de amor, que tem essa sensação, né? Transmite esse devaneio. Que, por isso que nenhum dos gêneros clássicos se aplica aos filmes do Thomas Anderson, nem a telenovela, ou o videocassete, né, o filme de drama familiar. Por quê? Porque não há uma resolução dramática no sentido que as ações elas não caminham por uma consecução de objetivos e o próprio espaço ele é desarticulado. E nesse filme o trabalho do espaço é central, né? Eu acho que a grande diferença é que ao invés de ser um trabalho a partir da narrativa, ao invés de ser um trabalho dado pela montagem, nesse filme o principal não é propriamente o tipo de montagem, se é plano de sequência, se é a unidade rítmica das linhas em paralelo, é mais dado mesmo por um trabalho do espaço. Então, os espaços já são quebrados, eles já são espaços que você... não há vínculos sensórios motores, eles estão completamente desligados, tá tudo meio desligado, como na música do Mutante, tá tudo meio desligado, assim. E ele é uma pessoa meio desligada de tudo. E isso causa uma grande tensão no personagem. Ele tá tenso por quê? Porque ele tá desligado. E aí, uma primeira estratégia eu já falei, que eu entendo que é essa ruptura do realismo dos espaços físicos geométricos para um neorrealismo de espaços desconectados, desconjuntados, desarticulados, que é a realidade, né, dos exteriores, não só do cenário, mas das locações externas, dessa paisagem pós-industrial, desse cinturão periférico de industrial na Califórnia. Mas uma segunda estratégia se dá, do meu ponto de vista, a partir da abstração, a partir, de fato, de uma deriva que vai a mais do que nos filmes anteriores, porque é uma experimentação
superior, a meu ver, do Paul Thomas Anderson nesse filme, quando ele experimenta, por exemplo, com os flares azuis, né, uma espécie de ofuscamento da imagem de azul em alguns momentos, ou quando ele coloca aqueles coloridos que são trabalhados por um artista digital e plástico, né, um artista que é o Jeremy Blake, e com aquelas cores moventes, né, aqueles coloridos, parece um pouco uma pintura do Rótico, uma espécie de deriva de cores, fazem algumas formas ovulares, mas é muito sem forma, é um disforme, mas também no momento em que você tem alguns clarões no meio da imagem, passam clarões, desfoques, é toda uma experimentação de deslocamento dado da própria composição da imagem. E aí isso é encadeado com a trilha, que é uma música concretista, né? Uma música com ruídos, né? Ou metais e percussões que são muito também... Parece uma coisa keynesiana, né? É incidental. É uma trilha totalmente quebrada e disruptiva, e que nos momentos em que entra essa trilha, às vezes entram também alguns clarões, alguns flares, e tudo isso vai criando uma sensação de irrealismo, mas esse realismo é construtivo. E aí que o neorrealismo não é só a ruptura do realismo. O neorrealismo é a instauração de uma nova realidade onde a investigação cinematográfica, a investigação filosófica, ela continua. Ou seja, nas condições de deriva, de aleatório, de acaso, nas condições de uma desconexão generalizada, seja dos personagens, seja do mundo, seja dos espaços, ela continua dentro dessa realidade. E aí a última estratégia, eu diria que a primeira estratégia são os espaços, a segunda estratégia é dado por essa conjugação da trilha com a arte abstrata do Jeremy Blake, e a terceira são as cores. E aí a sequência-chave para mim é o Havaí, onde ele é remetido para o mundo de comédia musical praticamente, né, com cores que são absorventes, que são devoradoras. Você é tragado por aquele... O Havaí é um Havaí totalmente de cenário, parece um Havaí que é uma locação mesmo. Você tem o azul da água super forte, você tem tons diferentes das cores, você tem aquela cena bastante estilizada, quando eles se beijam, como você citou. Ou seja, E é o primeiro momento que o Paul Thomas Anderson sai do São Francisco Valley, ele sai da Califórnia, vai para um outro lugar, né, que é uma ilha no Pacífico, e ele é lançado num sonho, para um espaço de sonho, parece um filme do Minelli, ou mesmo do Jerry Lewis, um filme completamente artificial, mas que é uma nova realidade, que instaura uma nova realidade. Então tem um colorismo aí, tem uma imagem em cor, que também contribui na quebra dos vínculos sensório-motores, e que embaralha tudo, né, dentro dele. É difícil você classificar esse filme, porque ele embaralha realmente muita coisa, né, comédia, com drama, com um filme que vai discutir essas relações contemporâneas, né, desconectadas das pessoas, né, um psicodrama do personagem, também se poderia pensar. Então, tudo isso contribui no conjunto da obra para uma investigação que vai muito além dos filmes anteriores, e nesse sentido, embora num primeiro momento pareça um filme menos ambicioso, não só pela duração, pelo número de atores, pelo número de locações, pela própria simplicidade do roteiro, mas por outro lado, ele acaba sendo mais autoral. Você realmente vê, você não consegue mais explicar o filme com referências, o Altman, o Scorsese, o Tarantino. É um filme que ele tá falando nome próprio mesmo. Aparece mesmo um filme Paul Thomas Anderson, que é difícil você decodificar em outros. Ele cria eu acho que uma estética. Ele vai atravessando, né, através de cada filme dele, você consegue encontrar algum elemento elaborado no Punch Drunk Love, mas de fato é onde ele consegue talvez estar mais fluido, desabrochado, bastante desabrochado. Você encontra essa ideia, por exemplo, do trick, né, o golpe, o pulo do gato no negócio dos pudins, que tá no Hard Eight, que tá no Bug Night. O pulo do gato do Sidney. Né? Você encontra as texturas, o trabalho de cor e luzes que tem no Bug Nights. Você encontra a ideia musical, né, ritmada de construção de cena que tá no Magnolia. E você tem um quarto filme
que de uma certa forma, sintetizando todas essas coisas, constrói uma coisa completamente nova dentro do gênero, dentro do filme, da filmografia do Paul Thomas Anderson, e que talvez só se repita apesar de ser outra forma, mas lembre minimamente outra vez esse tipo de estética no Vício Inerente, muito mais à frente, e que outra vez não vai ser revisto até o momento, coisa parecida dentro da própria filmografia do Paul Thomas Anderson, né? You wanna fuck with what my brothers are saying? You wanna fuck with my family? Fuck!